Olá pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Esse é um vídeo rápido, espero, né? Sempre prometo, acabo falando demais, mas é para falar sobre o nosso segundo e último trabalho da disciplina, né? Conforme a gente conversou ali, para quem estava presente ou assistiu a última aula ali da sexta-feira sobre o Web Services, eu comentei rapidamente que faria um vídeo, que faria esse vídeo explicando o trabalho, assim como eu fiz do outro também, né? Então esse é o nosso segundo trabalho prático, né, para encerrar a nossa disciplina com peso 3, em substituição do que a gente já conversou, né? Que se a gente tivesse no presencial seria uma prova ou seria um projeto maior que a gente pudesse fazer em conjunto com mais tempo, né? Então, diante de tudo que aconteceu e vem acontecendo, e eu, né, pelo menos tinha a expectativa de no final da disciplina a gente já ter retornado, o que ainda pode ocorrer, né? Mas aí já não vai dar tempo de mais nada. Então a gente teve que refazer todo o planejamento da disciplina. Então eu optei aí por dois trabalhinhos, na verdade são quase duas atividades maiores, né? A gente teve o primeiro ali de sincronização e esse de web service. Eu busquei um problema real, né, um algoritmo real, mas que a sua implementação pudesse ser simplificada através do REST, né, que a gente viu ali em Web Service. Eu espero que seja, no meu entendimento, eu consegui simplificar o máximo possível, mas eu vou ler o trabalho aqui com vocês e tentar já explicar umas dúvidas que eu imagino que talvez possam ficar. Então eu falei que o vídeo vai ser rápido, mas não tanto assim. Mas aí, a gente sempre utiliza os aceleradores, né, do YouTube, ou coisa do tipo, aí talvez o vídeo não fique tão grande, tá? Então, assim, eu vou gravar esse vídeo, já vou mandar para vocês, vou divulgar de toda forma possível, porque a gente não tem muito tempo. E peço que me procurem já, se tiverem alguma dúvida, tá joia? Então, hoje é dia 3 de agosto, o nosso trabalho tá para ser entregue no dia 15, então aí tem 12 dias, é suficiente, mas tem que pegar e fazer, não é? Ele tem que ser apresentado, então, para quem quiser, quem preferir apresentar ao vivo, que eu percebi que foi uma minoria, na verdade, só uma equipe apresentou ao vivo, pode ser no dia 13, na aula da sexta-feira, né? Quem terminar antes, quiser apresentar, se livrar, eu já até consigo dar nota na sequência. Para quem não, né, quem usar até o dia 15 ali para fazer, pode gravar um vídeo para me apresentar. Eu prefiro assim, né, porque aí vocês já mostram o que fizeram, como fizeram, algum detalhe, e muitas vezes, dependendo como vocês façam, fica difícil eu executar aqui. Então é melhor que vocês me mostrem rodando. Tá joia? Então, a primeira coisa, né? A gente viu o Web Service sobre aplicações distribuídas, a gente falou sobre o SOAP, né? Foi o primeiro grande protocolo para trabalhar com arquitetura orientada a serviço. E depois viu o REST, né? Que é a mais atual, né? Mas a gente deixou claro que o SOAP ainda tem seu espaço e é necessário. Para esse trabalho, a gente vai utilizar o REST, né? Até porque, como a gente conversou em aula e eu, né, fiquei sabendo recentemente, vocês já programaram em REST na disciplina de programação 2, eu acho, com o Maurício, utilizando ali PHP e o Laravel. Então, eu acho que fique mais fácil para vocês, né? Além de eu sei que outros programam isso em Python ou podem fazer em Java com o Spring, que é um vídeo que eu vou postar na sequência. Ah, a ideia inicial era que fosse tudo em Spring e Java, mas isso, né, por isso que eu falei, né, vim adiando para a gente poder fazer em laboratório, poder explicar com calma, vocês fazerem, testarem. Infelizmente, como não deu certo, então o Spring vai ser uma opção, né? Quem gosta ali do Java, quem gostar do Spring ou já conhece, pode fazer também. Então, esse é o primeiro ponto.
A tecnologia, a linguagem, o framework a ser utilizado, eu vou deixar em aberto, tá? Aí vocês podem usar qualquer solução, qualquer linguagem. A única questão é que tem que ser em REST, né? Justamente para poder aplicar aí o conteúdo da última aula. Tá joia? Então vamos falar do problema, tá? Eu vou ler aqui realmente para deixar qualquer dúvida já um pouco mais esclarecida. Descrição do problema. O método de replicação mestre-escravo é usado em muitos softwares, como por exemplo bancos de dados relacionais. Neste método, toda operação de atualização do estado do sistema será sempre encaminhada para o mestre primário e compete a esse encaminhar o log com as alterações para os escravos. São as réplicas de backup, como está na figura 1. Então, é uma arquitetura, uma estrutura extremamente utilizada, essa replicação mestre-escravo. Você manda para o mestre e o mestre, depois de receber a atualização, ele manda para as suas réplicas, que são os escravos, que na verdade é um backup, né? A replicação ela pode ser síncrona, o cliente não recebe resposta até que o mestre consiga aplicar as alterações em todos os escravos, né? Se assim for bem sucedida, ou assíncrona, o cliente receberá a resposta imediata do mestre e esse encaminhará também de forma assíncrona as alterações para os escravos. No método síncrono, é necessário fazer uso de duas mensagens, o update, enviada pelo mestre, e o acknowledge receipt, enviada pelos escravos. Já no modo assíncrono, somente a mensagem update se faz necessária. O modo síncrono provê garantias que a escrita foi realizada em todas as réplicas antes de retornar a resposta para o cliente, porém ao custo de deixar o cliente aguardando até que isso ocorra. Bem, como funciona síncrono e assíncrono a gente já sabe muito bem, né? Agora a gente chega no ponto do nosso trabalho. O protocolo de commit em duas fases, ou two-phase commit, 2PC, né? P de phase e C de commit, é utilizado no MySQL Cluster, um banco de dados relacional distribuído, não confundir com MySQL convencional, para permitir replicação síncrona entre mestre e escravos. Então esse é um protocolo tradicional, famoso, utilizado não só no MySQL, mas em vários bancos distribuídos, né? Inclusive para replicação em data centers distribuídos, por exemplo. Então a gente tem uma figura 2 aqui abaixo que explica, né? Deixa eu dar uma lida aqui e aí a gente já comenta graficamente. A figura 2 ilustra a troca de mensagens do protocolo 2PC, 2PC, né? Em um cenário com um coordenador e mais duas réplicas. Na primeira fase, o coordenador envia uma ação de atualização, um update a todas as réplicas e questiona se essa atualização pode ou não ser persistida. Cada réplica deve, então, armazenar essa ação em uma memória não volátil, que os bancos de dados chamam de write-ahead log, como registro de intenções, ou seja, de ações que pretende concretizar, mas ainda não fez. 2. Enviaram a resposta ao coordenador, sendo yes para indicar que concorda em persistir permanentemente a ação, ou no para indicar não concorda em persistir, que não concorda em persistir permanentemente. Então, qual é a ideia? O cliente ele vai executar uma ação num sistema qualquer, né? Que no tal do mestre, né? Que aqui a gente vai chamar de coordenador. Ele recebe essa atualização, pode ser um cadastro, uma atualização de dados. O nosso caso de uso aqui, o nosso cenário vai ser de um banco financeiro, né? Dele fazer um depósito ou fazer um saque. Então, como é que funciona a questão da réplica? O banco recebe uma ação do cliente, digamos, depositar R$100, e ele só vai concretizar esse depósito se ele conseguir passar essa atualização para todas as suas réplicas, ou seja, conseguir fazer o backup em todos os seus escravos, em todos os outros computadores que faz parte da sua rede. Então, para garantir, né, que aquele dado que está sendo atualizado, ele vai estar em todas as réplicas, porque se o coordenador deu problema, ou uma réplica tem problema, você tem outras cópias. Ou seja, é um algoritmo de backup, né? Que aí é utilizado, como eu falei, em data centers, para você espalhar em várias unidades, ou, né, num banco distribuído como o MySQL Cluster.
Então está aqui na figura, vamos aumentar um pouco. O cliente faz um update, né? Ou seja, manda uma ação para o coordenador, e aí o coordenador repassa aquilo para as réplicas. Enquanto as réplicas não retornarem, todas retornarem que deu certo, retornarem um yes, o coordenador ele fica aguardando para poder retornar isso para o cliente. Então aqui no passo a passo, o cliente manda um update, o coordenador repassa, né, pergunta ou repassa essa atualização para as réplicas. Posso dar o commit? Deu certo, né? Posso dar o commit? Sim ou não? Eles respondem sim, sim. Aí o coordenador daí envia um commit, né? Já se todos responderam sim, aí o coordenador retorna para ele dizendo, ó, deu tudo certo, podem escrever de forma permanente. E aí eles dão um retorno que deu tudo ok e ele retorna o coordenador retorna para o cliente dizendo que a transação foi sucesso. Então, são dois passos, né? O primeiro, o coordenador pergunta às réplicas, ó, a gente vai conseguir executar essa transação? Testem todos, né? Se uma deu problema, se uma caiu e retornar não, cancela tudo, seria como se fosse o rollback lá do banco, ó, e responde para o cliente, transação não foi bem sucedida. Se todas responderem sim, aí o coordenador avisa as réplicas, ó, deu certo para todo mundo, podem concretizar a ação. A gente vai simplificar e vai basicamente implementar esse primeiro passo, né? Aqui ele fala que na prática, né, no mundo real, essa ação ela é armazenada numa memória não volátil, que é uma espécie de log. É como se fosse um passo intermediário, né? Onde você escreve num arquivo para depois, se for concretizada, armazenar no banco de dados. Tá? Aqui eu estou explicando realmente como funciona no mundo real, né? Mas a nossa implementação, como eu falei, ela vai ser um pouco simplificada por conta principalmente do tempo. Aqui o texto para explicar essa segunda fase, né? Na segunda fase do protocolo, o coordenador, após coletar as respostas de todas as réplicas, deve tomar uma decisão. Se todas forem yes, né? Então o coordenador envia uma mensagem commit para todas as réplicas. Porém, se pelo menos uma das respostas for no, então o coordenador envia uma mensagem de abort para todas as réplicas. Uma réplica, ao receber uma mensagem commit, deve retirar a ação da sua memória temporária e persistir na permanente, né? Desse arquivo, desse log, e jogar num banco de dados efetivo. Contudo, se receber mensagem rollback, então só deve retirar a respectiva ação de sua memória temporária. Em ambos os casos, a réplica precisa enviar uma mensagem de ACK, né, Acknowledgement de conhecimento, para o coordenador. Na figura 2 é ilustrado o exemplo onde a ação de atualização enviada pelo cliente foi, de fato, persistida em todas as réplicas. Então, aqui é um caso de sucesso, né? O coordenador recebe uma requisição de atualização, pergunta a todas as réplicas, vamos conseguir fazer? Sim, então pode comitar e retorna para o cliente. Então, assim que os bancos, efetivamente, né, pelo menos os que trabalham com esse protocolo, os bancos distribuídos ou cluster, é assim que funciona para eles poderem ter a garantia de que todas as réplicas, né, tiveram sucesso na transação. Então vamos para a nossa solução a ser desenvolvida, né, para o nosso trabalho, um 2PC mais simplificado, né? A gente vai ficar ali só com a primeira etapa. Gostaria de fazer tudo, mas realmente a gente fica preocupado aí com o tempo. Desenvolva uma aplicação que forneça uma API REST, né? Ou seja, em qualquer linguagem, que permita realizar uma simulação do protocolo de commit em duas fases. Para essa simulação, assuma que os processos estarão 100% disponíveis e nunca irão falhar. Então a gente não vai ter essa condição de um caiu, a gente não vai trabalhar com isso. Assuma que o cenário para o experimento terá um processo como coordenador e 2 processos como réplica. Então teremos 3 servidores ali, 3 serviços rodando, seja no meio como coordenador e os outros 2 como réplica. A aplicação a ser desenvolvida deverá persistir em disco ou em memória volátil. Isso aí a gente não vai deixar amarrado. Informações sobre contas bancárias. Para cada conta é necessário guardar um número único e o saldo. Então, só são 2 valores. Um
um número único, que é a conta, né, usuário, né, que é única, e o seu saldo. Com o intuito de simplificar, sempre que o processo for iniciado, as seguintes informações deverão ser carregadas. Então, a gente tem aí 3 contas com os seus saldos. A API a ser desenvolvida deverá permitir as seguintes funcionalidades. Obter a lista de contas, né, deverá retornar um documento JSON com as contas e seus respectivos saldos. Né? Então, essa seria uma das funções, né, que o serviço oferece. Então, aqui as contas e os seus, né, com seus números e seus saldos. Obter lista de réplicas, ou seja, aqui, a partir disso aí, o coordenador consegue acessar as réplicas, né, onde ele vai mandar os dados para serem persistidos. Deverá receber um JSON com o endpoint de cada réplica, além de um identificador único. Né? Um código, coloquei réplica 1, mas pode ser um 2, só algo que o identifique. E aqui o principal, que é o enviar a ação, né? Então, para enviar a ação, claro, a gente precisa saber para qual conta, por isso precisa desses dados, e precisa conhecer as réplicas para onde vai ser enviado. Deverá receber um documento JSON com a ação que deverá ser enviada para todas as réplicas. A ação poderá ser um débito, né, um saque, ou um depósito, um crédito, de uma quantia em uma determinada conta. Toda ação deverá ter um identificador único. Né? Aqui eu coloquei um identificador gerado por alguma função, mas também pode ser um identificador 1, 2, 3, um identificador sequencial, que simplifica também, não é o caso. Aí a operação, né? O ID, a operação, a conta onde vai ser feita a operação e o valor. Aí na ação, o que vai ter? Se o processo for coordenador, então esse deverá persistir os dados na área de armazenamento temporário. Pode ser um log, pode ser uma tabela, né? Digamos uma tabela temporária, ou na memória mesmo, né? Um vetor, alguma coisa em memória volátil. Não necessariamente precisa ser banco. Invocar a funcionalidade enviar ações das réplicas e depois retornar um código 201 HTTP se der certo, né, ou um 403 para representar que a mensagem falhou. Em caso de sucesso, deve persistir os dados da ação de forma permanente. Né? Então, é esse passo aqui. Ele vai mandar e vai retornar ali o 201 ou 403. Retornar o 201, ele persiste aí sim, né, numa área permanente, né? E se não, aí ele cancela a operação. E nas réplicas, se for réplica, então esse deverá persistir os dados na área de armazenamento temporário também e deverá retornar o código 200 para OK, e, né, para no caso do yes, né? Cadê aqui? No caso do yes, retorna um 200 e no caso do no, retorna um 403. Para não ficar um negócio muito repetitivo, né, dá para jogar uma aleatoriedade. Acho que é isso, né? Ou seja, fazer aleatório, fazer randômico. Entre o sim e o não das réplicas. Eu joguei aqui, a probabilidade de retornar yes deverá ser de 70%. É só para retornar mais yes. Mas também isso aqui é detalhe. Né? Dá para fazer um aleatório ali, deixar para o computador decidir. A área de armazenamento temporário poderá ser persistida em memória ou em disco. Tá, então tá aqui a explicação, né? São 3 páginas para você entender realmente, até porque esse algoritmo é interessante de ser conhecido, de ser entendido, mas a implementação ela é bem simples, tá? Talvez assuste aí pela explicação, pelos termos, mas é um REST bem simples. Então vocês vão ter 3 serviços, né? Sendo um de coordenador e 2 de réplica, né? Que fazem basicamente a mesma coisa, só vão tratar diferente ali as requisições. Então, o cliente pode chamar 2 operações, que é de saque e depósito. Né?
O coordenador, quando recebe isso, repassa para as réplicas. Se as réplicas retornarem um yes, todas elas retornarem yes, né? Aí o coordenador pode efetivamente armazenar, né, no área permanente, aí que vocês podem utilizar banco de dados, um arquivo ou memória. Só deixar bem claro o que é temporário, o que é permanente, para quando der certo ir para o permanente, quando der errado, remover do temporário. E as réplicas recebem, vocês vão fazer esse sorteio para definir se pelo yes, pelo no, né? Dando yes, elas já podem persistir também e retorna para o coordenador para que ele persista e retorna para o cliente dizendo que deu certo, tá? Então, isso aqui trata de uma transação de banco de dados distribuído. Tá? Como eu falei, uma forma simplificada para que a gente consiga fazer aí sem grandes dificuldades, né? Mais uma vez entendendo que o momento pede isso. Gostaria de fazer algo bem mais elaborado, bem mais completo, com Spring, todo mundo programando em Java, mas infelizmente a condição atual nos impõe a isso. Tá, joia, gente? Espero que vocês assistam isso o quanto antes, que leiam o quanto antes, tirem as dúvidas o quanto antes, para que não haja atraso, né? Reforço aqui o que vocês já sabem, que por conta do ENAD, deveria ter falado isso no começo do vídeo, por conta do ENAD, a nossa disciplina tem que fechar ali no dia 20. Tá? Então vocês vão entregar ali dia 15, eu vou fechar as notas, é um domingo, vou fechar na segunda ali 16, já publicar e já marcar o nosso exame para quanto antes. Tentar ali marcar para 18, 19, não conflitar com outras disciplinas para não deixar para o último dia. Tá joia? O exame, eu acredito que vai dar para fazer no campus. Fazer presencial, porque remoto não dá para fazer prova, né? Mas vamos torcer para que ninguém precise exame. Tá joia? Então, fico no aguardo aí de dúvidas. Então, até a próxima. Tchau, tchau.